Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 até o versículo de número 22. Essa mensagem eu levei no momento de exposição lá no centro terapêutico que nós apoiamos. E essa mensagem é uma mensagem que fala muito aos nossos corações e a gente vai entender um pouco mais. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14 até o versículo 22, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja mais manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo, todos a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei em sua casa com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, queridos. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, ela será ministrada aos nossos corações. Eu peço a Deus que o Senhor possa usar com poder e graça a minha vida, apesar de mim, e que em nome de Jesus, tudo possa arredondar para a glória do Teu santo nome, para a edificação da Tua igreja. Ora sim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos, quando a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa que é uma viagem ao futuro. A gente pensa que está escrito nos livros apocalípticos ou partes da Bíblia que são consideradas apocalípticas, coisas que estão no porvir. Nós temos alguns escritos em Daniel, nós temos o próprio livro de Apocalipse, nós temos passagens nos evangelhos que falam também a respeito dessa figura de linguagem apocalíptica que nós podemos observar na literatura cristã. Mas a verdade é que Apocalipse não é um olhar somente para a frente, não é um olhar somente para o futuro. Apocalipse é um olhar para o passado, é um olhar para o presente, é um olhar para o futuro. E quando a gente vê esse livro de Apocalipse sendo escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, a gente percebe que ele fala tanto para a igreja que estava vigente naquele dia, quanto para a igreja que estava por vir, e também fazendo menções de igrejas ou de situações que já aconteceram, como por exemplo, a mulher que estava para dar luz ao filho. Essa linguagem em Apocalipse está falando a respeito da igreja, que estava tendo dores de parto até que chegasse o menino, Jesus. Ou seja, é um olhar também para trás. Mas quando a gente chega diante dessas cartas que Jesus escreveu, ou Jesus ditou para que João escrevesse, a gente percebe que ele está citando algumas situações que estão acontecendo em algumas igrejas, como por exemplo, começa na igreja de Éfeso, como também está escrito na igreja de Esmirna, como está escrito para a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e finalmente Laodiceia. Para os irmãos que acreditam no dispensacionalismo
Eles acreditam que cada igreja ou cada carta dessa foi escrita para uma era da igreja cristã, coisa que a doutrina presbiteriana reformada não acredita. A gente acredita que essas cartas foram enviadas para trazer esclarecimento a respeito das situações que estavam acontecendo nessas igrejas. Por exemplo, a presença de nicolaítas em uma região. Jesus está condenando a questão deles reprovarem certos relacionamentos conjugais. A gente vai ver outras situações que aparecem na carta de Éfeso, mas em especial a igreja de Laodiceia, que também foi alvo de escritas do apóstolo Paulo por meio de Colossenses. Eles têm um grande dilema na mão, e a gente vai tentar entender o que esses dilemas estão querendo trazer para nós os dias de hoje, mas também principalmente o que eles estavam vivendo lá. Reparem que João, ele começa a escrever essa revelação dizendo assim que essa carta ela está direcionada ao anjo da igreja. Aqui há um grande debate entre os teólogos se existe um anjo em cada igreja ou se de fato está falando a respeito dos pastores que estão nessa igreja. Bom, não cabe aqui uma discussão a respeito disso. O importante é que uma mensagem está sendo enviada para uma pessoa que é responsável na igreja, alguma pessoa que tem influência na igreja, e essa pessoa precisa reproduzir essa mensagem. Mas essa mensagem, ela não tem somente um destinatário, ela tem um remetente. E isso é muito perceptível logo no começo do capítulo 14, ou pelo menos na sua segunda parte. Estas coisas diz o Amém, aquele que encerra todas as coisas, aquele que é testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando João está escrevendo essas palavras, ele está dizendo assim: não sou eu, o apóstolo João, que estou me referindo a vocês, igreja de Laodiceia, não sou eu que estou escrevendo para vocês, não sou eu que estou dando alguns conselhos para vocês, mas quem está dizendo isso é aquele que é o autor e consumador de todas as coisas, aquele que é o Amém, e não só o Amém, ele é a testemunha, o martírio fiel, o mártir fiel e verdadeiro. Jesus é o mártir verdadeiro e fiel da igreja. Nós tivemos outras pessoas que morreram pela causa cristã, mas somente Jesus foi aquele que não só morreu para deixar gravado na história da sociedade o cristianismo, mas ele morreu em favor dos nossos pecados, para que os meus pecados, para que os seus pecados, para que o pecado da sua igreja fosse de uma vez por todas apagados, pagos, redimidos na cruz do Calvário. É esse Jesus que está escrevendo a Laodiceia, aos irmãos que estão lá na cidade de Laodiceia. E o que ele fala? Olha, eu conheço as suas obras. É um Jesus que não é distante da igreja, é um Jesus que conhece, que tem uma relação com a igreja. Conheço as tuas obras, eu sei o que vocês estão fazendo. Jesus tem uma relação íntima com o seu povo. Quando a gente pega versículos como o Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa é uma declaração que o salmista está fazendo, dizendo que o Senhor, de fato, não contempla somente o seu coração, Ele conhece profundamente. E é a mesma expressão que a gente encontra aqui: conheço as tuas obras, eu sei profundamente o que vocês estão fazendo. E olha a acusação que o Senhor Jesus, por meio do apóstolo João, está trazendo. Eu sei que vocês não são frios e nem quente. Não são frio e nem quente. Dá uma ideia de espiritualidade, né? De que é frio. Ninguém pode ser frio, todo mundo tem que ser quente. Não. A verdade é que o próprio Jesus fala assim: quem dera se vocês fossem quentes ou se vocês fossem frios.
O que Jesus está dizendo aos irmãos de Laodiceia? Vocês precisam servir para alguma coisa. Por que ele usa essa expressão? Porque Laodiceia ficava estrategicamente entre duas cidades importantes: Hierápolis no norte e Colossos no sul. Em Hierápolis haviam termais de águas quentes, sendo que Colossos, os rios eram gelados. E Hierápolis servia para poder trazer algum tipo de mecanismo terapêutico para as pessoas. As pessoas iam para a cidade de Hierápolis para poder ser tratadas dos seus reumatismos, suas doenças circulares, de circulação, e também para o avanço de outras tecnologias medicinais daquela época. E Colossos era responsável por grande pesca. Era uma área onde os peixes, eles de fato viviam ali, e as pessoas se fartavam com toda a cultura de pesca. Mas acontece que entre essas duas cidades estava Laodiceia, e os rios dessas cidades, tanto Hierápolis com termais quentes e Colossos com as suas águas geladas, os rios se encontravam ali de fato em Laodiceia. E a água que estava ali para os viajantes, para aqueles que ficavam na cidade de Laodiceia, era uma água morna. Então ela não servia para nenhuma coisa nem para outra. E é essa analogia que Jesus está trazendo, dizendo: olha, vocês não servem para uma coisa e nem outra. Quem dera se vocês servissem para a pesca, quem dera se vocês servissem para poder trazer uma questão de saúde para o povo. Mas não, vocês não servem para isso. E além disso, vocês são mornos. E porque vocês são mornos, não são quentes, não são frios, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Os viajantes, eles paravam em Hierápolis e se agachavam para beber das águas, e as águas eram mornas, e elas causavam ânsia de vômito ou vômito nos viajantes. Jesus está trazendo uma perspectiva extremamente peculiar daquela cidade, para poder mostrar uma perspectiva espiritual daquela cidade. Ele pega uma situação cultural para mostrar a situação espiritual. Jesus sempre lidou com seus discípulos dessa maneira, trazendo analogias, parábolas. O próprio Deus do Antigo Testamento, quando ele fala a Oséias que ele deveria pegar uma mulher adúltera e se casar com ela, é porque ele estava mostrando que o povo de Israel era um povo que tinha outros deuses. Essa linguagem é muito comum para o ensino dos mandamentos de Jesus, dos mandamentos de Deus. E olha só, apesar deles terem essa situação espiritual de não serem frios ou quentes, não servirem para uma coisa nem outra, e eles estarem a ponto de ser vomitados da boca do Senhor, eles ainda assim carregam dentro de si uma soberba muito grande. Olha o que o versículo de número 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Acontece que Laodiceia, era um lugar onde tinha também as suas riquezas. Por exemplo, os pastores de ovelha, eles cultivavam, ou criavam, melhor palavra, criavam ali ovelhas negras, que davam lã negras. E isso na época trazia muito status para a cidade de Laodiceia, porque afinal de contas era algo incomum. E naquela cidade havia uma produção de lã negra. Outra coisa interessante é que nessa cidade eles desenvolveram algum tipo de soro, algum tipo de colírio que as pessoas passavam nas suas vistas e untavam as suas vistas. Talvez uma questão de
umidificar as vistas e as pessoas começavam a enxergar um pouco melhor, tinham menos dificuldade para poder ali fazer os movimentos dos olhos. Então eles eram muito famosos e recebiam muitas riquezas em dinheiro, porque eles tinham essas duas questões, além de ser uma cidade que possuía ouro. Por isso eles eram arrogantes, porque eles tinham muito poder aquisitivo. E quando a gente tem certo poder aquisitivo, ou a gente confia demais na nossa sapiência, na força do nosso braço, ou em qualquer outra situação, a gente começa a sentir a independência de Deus, a gente começa a não ter dependência mais daquele que é o Criador de todas as coisas. E eles começavam a falar assim: olha, nós não precisamos de nada, nós não precisamos de ninguém, nós não precisamos desse Deus, nós não precisamos das cidades vizinhas, porque nós estamos abastados, nós estamos ricos, nós estamos vestidos, nós estamos cada vez mais enxergando melhor, a nossa cidade tem sucesso. Queridos, quantas vezes nós vivemos assim diante de Deus? A gente obtém algum sucesso em alguma área e imediatamente o que sobe ao nosso coração é uma soberba. Imediatamente o que sobe no nosso coração é uma questão de: olha, eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu me basto e eu não preciso de igreja, eu não quero ter contato com os outros, eu quero viver a minha vida e a minha vida é o meu maior bem. Acontece que uma relação com Cristo é uma relação de dependência, é uma relação que não pode ser minada por aquilo que eu tenho no bolso, ou aquilo que eu tenho no meu diploma, ou aquilo que eu tenho na minha conta bancária, ou pela bela casa que eu tenho, ou pelo belíssimo carro que eu dirijo, ou pela beleza do meu corpo. Na verdade, a minha relação com Deus vai muito além disso. A minha intimidade com Deus não está nas coisas que se veem, mas está nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Relação de dependência com Deus é algo que a igreja cristã brasileira, talvez mundial, está precisando. Quantas igrejas estão tirando Jesus dos seus cultos? É possível hoje chegar em muitas igrejas que se rotulam como cristãs e não escutar uma vez o nome de Jesus no culto. É muito possível a gente estar adorando a um Deus num culto, sendo que o louvor, a banda de música, não toca uma música que fala a respeito de Deus, de Jesus. Mas vocês repararam o que a gente cantou hoje? Não há Deus maior. Luz do mundo, viestes à terra. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Qual que é a centralidade da música? Não está na pessoa que está tocando, não está na pessoa que está cantando, mas está naquilo que a gente está professando como fé, está naquilo que a gente está cantando, ou para quem estamos cantando. Igreja não pode ser desassociada de Cristo. Desassociar Cristo da igreja é decepar o corpo, é tirar o cabeça, e um corpo não vive sem a cabeça. Mas o próprio Jesus, ele traz um contraponto, fala assim: vocês nem sabem que vocês são infelizes, sim, miseráveis, pobres, cegos e nus. Reparem, contrapondo exatamente a realidade da cidade de Laodiceia. Eles se achavam felizes, mas diante de Deus, infelizes. Eles se achavam abastados, ricos, mas eles eram miseráveis e pobres. Eles achavam que com o colírio deles, eles estavam enxergando, mas diante do Senhor, eles estavam cegos. Eles estavam achando que estavam elegantes com as suas roupas escuras, mas na verdade, diante de Deus, eles estavam nus. Porque
o Senhor olha muito mais além do que os nossos olhos veem. Lembram de quando Samuel foi ungir o rei Davi? Ele falou: Jessé, traga os seus filhos, o rei virá da sua casa. Jessé imediatamente trouxe os seus filhos, que aparentavam ter a característica de um rei. E foi passando um, passou o segundo e passou o terceiro. E o Senhor o rejeitou. E aí o Senhor falou: Samuel, não te atentes para a sua aparência, nem para a tua estatura, nem para a tua altura. Eu estou rejeitando tudo isso, porque o Senhor não vê como você vê. O Senhor não olha como a gente olha. A gente se cerca de sorriso, mas na verdade o Senhor sabe que o seu coração está rancoroso. A gente se cerca de situações que mostram certo status social, mas o Senhor sabe que a nossa vida está miserável. Porque Ele não olha simplesmente o que está externo, o que está visível aos outros. Ele está conhecendo o nosso coração a todo momento. Ele conhece, Ele se aprofunda no nosso coração a todo momento. Mas o Senhor, Ele não continua as suas acusações. Ele constata o problema da igreja de Laodiceia. Ele fala: vocês estão achando que vocês têm dinheiro demais, que vocês estão poderosos demais com a riqueza da cidade de vocês, mas na verdade vocês estão miseráveis, vocês estão pobres, cegos e nus. Mas olha só, aconselho-te que de mim vocês comprem ouro de fato refinado. A riqueza de vocês tem que vir de mim, diz o Senhor, refinado pelo fogo, para que vocês sejam ricos de verdade. Vestiduras brancas, olha só a contraposição com a lã negra. Vestiduras brancas. Vocês não estão usando vestiduras de santidade. Vestiduras brancas para que vocês tampem a vergonha da nudez de vocês, e colírio para que vocês enxerguem, a fim de que vocês enxerguem, vejam com mais clareza. Querido irmão, isso me mostra que muitas vezes a gente busca em tantos outros lugares uma coisa que só o Senhor pode dar. Isso mostra que muitas vezes a gente está com o coração extremamente vazio e precisando ser preenchido. E na verdade, quem pode preencher o vazio do nosso coração? Somente o Senhor. Você quer ser rico? Por que você não busca a riqueza que vem de Deus? Você quer se vestir de maneira elegante? Por que você não se veste com a santidade que vem de Deus? Você quer enxergar de verdade? Por que você não é tocado pelo próprio Senhor? A gente vai tomando medidas paliativas com as nossas vidas, e na verdade o que a gente está precisando é do Senhor na nossa vida. A gente não precisa de um ouro no nosso bolso, a gente não precisa de colírios, a gente não precisa de vestiduras elegantes demais, mas a gente precisa de fato do Senhor. Por mais que a gente pense que a nossa vida esteja abastada. É triste saber que a igreja do Senhor caminha em passos largos para estar distante do seu Senhor. Igrejas que deixaram de ter o compromisso com Cristo. Mega igrejas que têm compromisso com ideologias, com levantes políticos, que têm compromisso com estruturas sociais,
que deixaram de adorar o Criador, que deixaram de adorar o Filho, que deixaram de pedir ao Espírito Santo, de ser habitação do Espírito Santo, e passaram a ser ONGs, maquiadas de igreja, rotuladas como igrejas. Não é uma imposição de Cristo aos laodicenses, mas é um aconselhamento. Eu aconselho que de mim, que vocês tenham em mim a fonte de vocês. E aí eu me lembro das palavras de Jesus em João capítulo 6, aquele que tem sede, venha e beba de mim, e do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo assim: eu sou fonte de água para vocês. E às vezes a gente acha que Cristo não é fonte para as nossas vidas, e sabe o que a gente faz? Tira Jesus da equação, ou recorre a Jesus quando o nosso cinto aperta um pouco, quando o calo dói demais, quando uma situação de doença chega à nossa casa, quando uma situação de desemprego, aí a gente lembra de Cristo. Mas quando as coisas estão bem, a gente se esquece de Deus, a gente se esquece do compromisso, a gente se esquece da piedade. O Senhor é gracioso ao ponto de falar: olha, vocês precisam comprar de mim. E esse comprar não é comprar com dinheiro monetário. Você que está com a sua Bíblia aí aberta, dá um pulinho comigo lá em Isaías, capítulo de número 59. Olha a mesma linguagem. Perdão, 55, falei 59, irmãos. Olha como é que essa linguagem é presente no Velho Testamento. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É um convite da graça do Senhor, porque a graça do Senhor não é comprada com dinheiro, a graça do Senhor não é evidenciada pelo dinheiro, a graça do Senhor não é mercadejada, mas a graça do Senhor, ela é gratuita. E quando o Senhor está falando aos laodicenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 18, eu sugiro que vocês compram de mim. Não é pagar um dinheiro à igreja, não é dar um dinheiro na mão do pastor, não é colocar nenhum valor monetário na igreja. Ele está dizendo assim: vocês precisam entender que eu sou a fonte, e vocês não precisam nem de dinheiro para serem alvos da graça. Vocês podem vir sem dinheiro nenhum, mas vocês precisam adquirir o ouro refinado pelo fogo, pela provação. Fogo é provação, para vocês enriquecerem. Vocês precisam adquirir de mim, não as vestiduras negras, mas as vestiduras brancas para vestir, para que vocês escondam a nudez que vocês estão vivendo, e colírio para ungirem os seus olhos. Tudo que nós devemos adquirir das mãos do Senhor. A pergunta que eu faço a você, querido irmão, querida irmã: o que você tem adquirido da mão do Senhor? O que você tem buscado do Senhor? Será que você tem buscado uma questão de vestidura de santidade para você tampar a vergonha da sua nudez? Será que você tem buscado no Senhor colírio para que você enxergue um pouco melhor esse mundo tão tenebroso? Será que você busca a verdadeira riqueza no Senhor? As palavras de Jesus são pesadas.
Mas ele fala assim, versículo 19: eu estou repreendendo e disciplinando todos quanto amo. Como é que você entende uma palavra dura que vem do Senhor para a sua vida? A gente precisa enxergar como Davi enxergava. Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Dói, mas é consolo de Deus para mim. A sua correção, Senhor, dói, às vezes me faz sair das minhas estruturas para poder me colocar no caminho certo, e isso dói. Às vezes eu preciso abrir mão dos meus pressupostos, e isso dói, mas acontece que o Senhor está me levando para caminhos que sejam eternos, ou que são eternos. Como nós entendemos a disciplina? Como nós entendemos a repreensão? Mas olha só, a ideia paulina a respeito de repreensão que está em Coríntios, na ministração da ceia. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Qual que é o fim da disciplina? Aperfeiçoamento dos crentes, para que nós não sejamos levados a perecer com o mundo. É um ato de amor. A disciplina do Senhor é um ato de amor para as nossas vidas. Não significa que você vai ser acariciado em todos os momentos. Será em alguns momentos também açoitado, será repreendido, escutará alguma palavra que venha do Senhor de maneira mais dura, mas o Senhor está manifestando a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, até mesmo nos momentos de disciplina. Nós temos aqui mães, pais, vovôs. É duro dar uma palmada no filho, mas quando chega a esse ponto é porque você quer o quê? O bem daquele filho. Por que que com o Senhor seria diferente? Ele disciplina todos quanto amam, quanto Ele ama. Então o que nós precisamos ser? Zelosos, ter zelo por aquilo que o Senhor confiou a nós. Mas não somente ter zelo, não somente ter o cuidado com a santa vocação de sermos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos também nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, porque nós somos intrinsecamente pecadores e destituídos estamos da glória do Senhor. E quando nós temos um arrependimento genuíno, ou seja, uma metanoia, uma mudança de mente e consequentemente uma mudança da forma, uma metamorfose, nós começamos a compreender de fato que o Evangelho não é um discurso bonito, o Evangelho é um estilo de vida, o Evangelho é uma vida santa para agradar a Deus e não agradar o olho da outra pessoa. Agora, não é mais um pedido, não é mais uma sugestão, do Senhor. No versículo 18, Ele está falando: eu aconselho que vocês compram. Mas no versículo de número 19, Ele fala assim: pois, sejam a uma ordem, sejam zelosos, sejam criteriosos e arrependei-vos. Sabe por quê? Porque eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se nós tivermos zelo com as coisas do Senhor, arrependermos dos nossos pecados, nós vamos, de fato, experimentar de uma coisa que é maravilhosa: a comunhão do Senhor. Quantas vezes a gente está na igreja com o nosso corpo presente, mas a mente está longe, né? A mente está no boleto que vai vencer amanhã. A mente está nos afazeres, na comida. O que eu vou fazer no almoço de amanhã? Será que eu tirei a roupa para lavar? E o pastor está falando aqui. Não é assim que funciona a nossa mente?
Pode ser sincero, eu sei que é, porque eu também faço isso. Ih, rapaz, esqueci o negócio, tem que entregar um negócio, fulano, beltrano. E a gente esquece de ter comunhão com o Senhor. E por que ele usa essa expressão de ceiar na casa, de entrar na casa, ceiar com Ele? Porque para um judeu, é lógico que a gente está falando de povo gentil, mas a linguagem é judaica. Para um judeu, a intimidade maior entre duas pessoas que não são da família é entrar na casa e comer com ela. Por isso que Jesus foi severamente criticado pelos fariseus. Esse homem come com os pecadores, esse homem tem comunhão com os pecadores. O que João está dizendo nessa carta, ou Jesus está dizendo por meio de João aqui, que nós precisamos ter zelo e arrepender, porque a vinda do Senhor está próxima, e essa vinda é uma vinda de comunhão, aonde Ele vai ceiar com a gente, e a gente ceia com Ele. Nós estaremos com o Senhor, e o Senhor estará com a gente. Se existe um convite, nessa noite, nesse versículo aqui, o convite é: tenha uma comunhão íntima com o Senhor. Sabe aquela comunhão que você tem com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga? O Senhor não pode ficar aquém disso. Pelo contrário. Pelo contrário, essa comunhão tem que ser algo tão forte que se assemelha a uma ceia dentro da casa de um judeu. E quando Jesus termina essa carta, Ele vai dizer: aquele que vencer, ao vencedor. Então há uma batalha. Se Ele traz essa linguagem do vencedor, é porque houve uma batalha. Houve uma batalha, mas qual é essa batalha, pastor? Você pode perguntar, e eu vou te responder: a batalha do nosso ego contra Deus. A batalha daquilo que a gente acha que é riqueza para nós, com aquilo que Deus acha que, aquilo que Deus sabe que é riqueza para a gente, né? Já ia cometer um agafe aqui. A batalha da vestidura negra, nossa, da nudez que nós estamos, com as vestiduras de santidade que o Senhor quer nos dar. Há uma batalha clara. Mas não é um vencedor que luta contra Deus, é um vencedor que luta contra os seus próprios interesses. E aquele que vence pela força do Senhor os seus próprios interesses, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e me assentei no trono do meu Pai. Me recordo das palavras de Jesus em João 16: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham boa alma, tenham uma alma boa, tenham uma alma esperançosa, porque assim como eu venci o mundo, vocês vão vencer. A gente não toma posse dessa palavra. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como um dia eu venci. Eu também travei essa batalha, mas eu venci e me assentei no trono com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o término. Por que eu sei que essa palavra é uma palavra pertinente para mim nos dias de hoje? Porque o apóstolo João termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma carta que valeu para os laodicenses, mas é uma carta que de fato reflete para nós hoje. Estamos ricos? Estamos abastados? Será que a gente acha que está muito bem vestido? A gente está feliz? Ou a gente está vivendo uma máscara, ou com uma máscara,
tentando enganar todo mundo, mas acontece que Deus sonda os nossos corações. E Ele conhece as nossas obras. E o convite é: venham, façam a diferença. Sejam quentes ou frios, façam alguma coisa. Tenham comunhão comigo. E assim, quando vocês vencerem tudo isso, porque tudo isso vai passar, vocês vão se assentar e ter uma comunhão extrema comigo. Finalizando, queridos, a nossa igreja, e quando eu falo nossa igreja, falo sim da primeira igreja, falo da igreja que está labutando nesse mundo, militando nesse mundo. Todos nós precisamos ter dependência do Senhor. Não importa se a nossa igreja tem a melhor estrutura da cidade, do país. Igreja boa é aquela que tem dependência do Senhor. Não importa se os membros são ricos ou mais humildes. Igreja boa não é aquela que permanece de pé por conta da condição financeira dos seus membros, mas é a igreja que tem piedade diante do Senhor. Igreja boa não é aquela que tem um grupo de louvor excepcional. Igreja boa é aquela que se humilha com seu coração verdadeiramente na presença do Senhor. Igreja boa não é aquela que tem o pastor mais legal, o pastor mais engraçado, o pastor mais eloquente. Igreja boa é aquela que de fato dá importância para a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos ter a coragem de ser uma boa igreja, mas para a glória do Senhor, tendo a nossa dependência no Senhor, buscando no Senhor as nossas riquezas, se importando com a adoração ao Senhor e se importando com a palavra que vem do Espírito para os nossos corações. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar uma última canção. Enquanto nós nos organizamos para isso, que você entre em espírito de oração e peça ao Senhor para transformar a sua mente, o seu coração, para que te dê a riqueza correta, para que te dê a santidade correta, para que te dê a visão correta, para que te dê a dependência dEle, a dependência correta. Vamos adorar o Senhor.